Fala pessoal, beleza? Você que está se preparando para o exame de ordem número 34, esse vídeo é para você, tá? Vamos trazer dicas essenciais sobre os GCRIMs, os famosos juizados especiais criminais da Lei 9.099. Então fique até o final. Para você que chegou até aqui, não esquece, compartilha o vídeo, curte e comenta aqui embaixo o que você está achando e quais são os próximos temas que você quer ver, tá bom? Pessoal, os juizados especiais criminais é um tema que é bastante recorrente nas provas do exame de ordem, principalmente na matéria processo penal. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 95, na sua segunda parte, que vai falar sobre os juizados especiais criminais, ela é uma lei eminentemente processualista. Ela vai trazer um rito processual para as chamadas infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, e é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então olha só, nós vamos falar um pouco sobre competência dos GCRIMs, sobre o rito processual. Eu vou trazer para vocês de forma resumida, claro, a ideia não é esgotar o assunto aqui, mas o passo a passo, a marcha processual prevista lá na Lei 9.099/95, tá? E os destaques que você precisa levar para sua prova. Quais são as informações relevantes que você precisa levar para sua prova do exame de ordem, tá ok, pessoal? Vamos embora então. Olha só, a competência dos juizados especiais. Professor, juizado especial, os juizados especiais, eles julgam quais crimes, né? Quais são os crimes que seguirão, que ficarão atrelados ao rito da Lei 9.099? Então, o artigo 60 da própria lei, ela vai dizer que os juizados especiais criminais são competentes para julgar os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então aqui, se o crime a pena for até 2 anos, ou seja, se for de 2 anos, está dentro da competência do GCRIM, tá? Então, os crimes em que a pena máxima não sejam superiores a 2 anos, e esses crimes a gente chama de infrações de menor potencial ofensivo, tá? E as contravenções penais. Então, os GCRIMs, os juizados especiais criminais, eles julgam duas espécies de crimes: as infrações de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, tá bom? Decorem isso, anotem isso aqui, artigo 60 da Lei 9.099. Aí vem a segunda pergunta, mas professor, o que seria então uma infração de menor potencial ofensivo? O que é uma IMPO, como a gente chama na prática, tá? Uma infração de menor potencial ofensivo, pessoal, nada mais é do que uma infração cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, tá? Então você vai olhar lá para o crime. Vou imaginar aqui o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Pena 1 a 4 anos. Se a pena máxima dele é de 4 anos, ele não é uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima, em abstrato, supera os 2 anos. Se supera os 2 anos, não é mais uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Então, decore esse conceito. Uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo, é aquela infração cuja pena máxima, eu vou olhar lá para o crime em abstrato, vou pegar o Código Penal e vou ver o crime como está na lei. Se a pena máxima for superior a 2 anos, ele não se encaixa no GCRIM. Agora, se for até 2 anos, ele se encaixa perfeitamente nos juizados especiais criminais, tá bom? Lembrando que as contravenções penais também farão parte do GCRIM, tá ok, pessoal? Qual o exemplo que eu poderia trazer para vocês? Olha só, um crime de menor potencial ofensivo, eu já falei, é aquele crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Olha só um exemplo, o crime de injúria, artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena de 1 ano a 6 meses. Perceba que a pena máxima dele é 6 meses. Se a pena máxima é 6 meses, logo ele pode ser julgado no rito do GCRIM, no rito dos juizados especiais criminais da Lei 9.099/95, tá bom? Vamos embora aqui então. Já vimos aqui qual é a competência do GCRIM, já vimos o que é uma infração de menor potencial ofensivo, um exemplo de infração de menor potencial ofensivo e que o GCRIM também julga as contravenções penais, tá? Agora, a próxima pergunta é o seguinte: professor, cometida uma infração de menor potencial ofensivo, qual é o rito processual? Qual é o passo a passo do processo? Como é que se dá isso? Vamos embora aqui, vão? Então, o nosso rito processual se dá da seguinte forma. Preste atenção aqui comigo, tá? Preste atenção. Vamos lá.
Na primeira fase do GCRIM, ou seja, do cometimento da infração penal, certo? Até a sentença, que é a primeira fase do GCRIM, o rito vai ser da seguinte forma. Olha só, cometida a infração penal, a gente vai instaurar, o delegado de polícia, ele vai instaurar inquérito policial? Não, tá? Ele instaura o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Perdão. Lá nos termos do artigo 69, que diz o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado, TCO ou TC. Tem gente que chama TC, tem gente que chama TCO. E encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais. Pessoal, na prática, tá? Isso é como está na lei. O delegado lavra o TCO e encaminha diretamente ao juizado especial, já para a audiência preliminar. Mas na prática, isso não acontece. Tá? Na prática, o infrator ele assina um termo de compromisso dizendo que vai comparecer em determinada data nos juizados especiais, tá bom? Então se liguem só o que está na lei e como funciona na prática, tá? Da audiência preliminar. Então vamos lá, o delegado lavrou o TCO, certo? O próximo passo é a audiência preliminar. Lá no artigo 72 diz o seguinte: na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, então o MP já está presente na audiência, o autor do fato e a vítima, e se possível o responsável civil, acompanhados obviamente por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos civis, eu vou já falar sobre isso, e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então na audiência preliminar vai ser oferecida algumas condições, né? Vai ser feita uma conciliação, vai ser tentada uma composição civil dos danos. Olha, sei lá, por exemplo, eu cometi um crime de dano. Se eu pagar aqui, a gente resolve? Resolve. Entendeu? Então houve a composição civil. A gente tem que ter em mente, pessoal, que o GCRIM ele foi criado para tentar resolver essas celeumas criminais, penais de menor potencial ofensivo, de uma forma que evite o encarceramento do autor, tá? Então o GCRIM, a lei 9.099, ela sempre vai estar buscando mecanismos não vou dizer que são despenalizadores, mas são desencarceradores, né? Eles evitam que a pessoa vá para o cárcere, por mais que cumpra uma pena de multa, uma pena de prestação pecuniária, uma pena de prestação de serviço, mas o cárcere em si, o GCRIM a todo tempo, a lei 9.099 em todo tempo vai tentar evitar que esse autor, que esse infrator vá para o cárcere, tá bom? E aí, tendo a audiência, após a audiência preliminar, tá? A gente vai para a chamada transação penal, lá do artigo 76. A competência para o oferecimento da transação penal, já anotem isso aí, tá? Anotem aí, é do Ministério Público, tá? É o Ministério Público que vai oferecer a transação penal para o autor, tá? E cabe a ele aceitar a transação penal, tá bom? Então, olha só, artigo 76. Havendo a representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, tá? Imagina que lá na audiência preliminar não houve a composição civil, não houve conciliação, não houve nada. Aí o juiz vai perguntar da parte: você vai querer fazer a representação? Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação? Sim, eu quero fazer. Aí a gente vai para a fase da transação penal. Ou se for um crime de ação penal pública incondicionada, o próprio Ministério Público oferece a denúncia, tá? Então, havendo a representação ou em caso de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Então essa é a transação penal, tá? Antes mesmo do juiz avaliar se vai aceitar ou não a denúncia, o Ministério Público já oferece a transação penal, que é uma possibilidade do réu, do infrator, da pessoa que cometeu o crime, do autor do fato, não sofrer as consequências de uma pena de encarceramento, por exemplo, tá? Então fiquem ligados nisso na transação penal, tá bom? E aí, passada a fase da transação penal, imagina que o réu não quis aceitar a transação penal, a gente vai então para o oferecimento da denúncia ou da queixa, se for uma ação privada, tá? Então no artigo 77 vai dizer que, olha, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, ou seja, da transação penal, não houve a transação penal, o réu não aceitou a transação penal,
desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, o Ministério Público, não sendo realizada a transação penal, ele já oferece de imediato a denúncia oral, tá? Na mesma hora, na audiência. Tudo isso, pessoal, não pensem que são momentos diferentes, não. Tudo isso acontece na mesma audiência, tá? Tudo é na mesma audiência. A audiência preliminar já tenta conciliação, composição civil dos danos, não dá, oferece a transação penal, não deu, o Ministério Público faz o oferecimento da denúncia, tá? E aí, feita a denúncia, o juiz analisa se vai receber ou não, e a gente inicia agora a audiência de instrução e julgamento, tá? Então, lá no artigo 81, a gente vai ver que, aberta a audiência, será dada a palavra, primeiro, ao defensor para responder à acusação, certo? Lembre-se que o Ministério Público já fez a denúncia. Se ele já fez a denúncia, já tem uma peça acusatória. Então, o defensor vai responder essa acusação, fazer a sua resposta à acusação, tá? Para quem está na prática da OAB aí, a peça aqui seria a resposta à acusação. Após o que o juiz receberá ou não a denúncia. Pense aqui que você tem aqui uma defesa preliminar, tá? Por que é preliminar, pessoal? Olha só. Normalmente, no rito comum ordinário, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe ou rejeita, mas se ele receber, ele já cita o réu para que ofereça a resposta à acusação, mas ele já recebeu a denúncia. No juizado especial criminal, é um pouco diferente, pega só o detalhe. O Ministério Público oferece a denúncia, mas antes de receber, o juiz já abre espaço para que a defesa faça uma defesa preliminar. Tá? Faça sua defesa prévia, sua defesa preliminar, tá bom? E aí pode ser uma resposta à acusação preliminar, ou pode ser simplesmente uma defesa preliminar, que é como normalmente você usa na prática, tá? O nome não importa, o importante é você saber o momento de utilizar ela, tá? E aí depois de feita essa defesa preliminar, o juiz vai cotejar, vai analisar a denúncia e a sua defesa preliminar. E aí ele vai verificar se ele recebe ou não a denúncia do Ministério Público, tá bom? E aí, havendo o recebimento da denúncia, serão ouvidas a vítima, certo? E as suas testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado. Lembrando, pessoal, tá? Cuidado. Sempre o acusado vai ser o último a ser interrogado. Sempre o acusado vai ser o último a falar. Por quê? Porque ele está se defendendo. Ele precisa ter a oportunidade de conhecer todos os autos do processo, de escutar as partes falarem. A defesa técnica do acusado precisa verificar o que as testemunhas falou para daí construir uma defesa técnica melhor para o seu cliente, tá bom? Então, por conta disso, o acusado sempre vai ser o último a falar nos ritos processuais, tá ok, pessoal? E aí, ouvido o acusado, passa então aos debates orais ou a aprovação da sentença, tá? Os debates orais, vocês já sabem, né? Que aí, se fosse no rito ordinário, poderia ser feito por memoriais também, tá bom? Por memoriais, que nada mais é do que as razões finais que a gente chama lá no processo civil, tá? Aqui nos juizados especiais criminais e no processo penal, tá? No processo penal, no Código Processual Penal, a gente chama de memoriais, se for por escrito, ou razões finais, tá bom? Vamos embora aqui então. Nos juizados especiais criminais, como eu falei para vocês lá no início, ele busca a todo momento evitar a penalização na cadeia, evitar o encarceramento do autor, tá? Todo momento, por mais que ele receba uma punição, mas o cárcere, né, a pena privativa de liberdade, o GCRIM, ele sempre vai tentar evitar isso. E aí ele trouxe um instituto chamado de sursi processual, previsto lá no artigo 89, que vai dizer que, olha, nos crimes cuja pena mínima, agora você vai olhar para a pena mínima, tá? For igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, e aí calma, tá? Professor, é cabível o sursi processual em infrações que não seja de menor potencial ofensivo? Sim. Por exemplo, eu posso aplicar o sursi processual no crime de furto de 1 a 4 anos. Por quê? Porque eu vou olhar para a pena mínima, tá? Eu vou sempre olhar para a pena mínima. E o próprio artigo 89 vai dizer: para os crimes abrangidos ou não por esta lei, tá bom? Então cuidado com isso. Sursi processual cabe para qualquer delito, independente se é infração de menor potencial ofensivo, de médio ou de grave potencial ofensivo, tá bom? Não importa. O importante é você olhar para a pena mínima, tá? Então, abrangidos ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado
ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, lá do Código Penal. Então tem que estar presente também os requisitos do sursi penal, lá do artigo 77, tá? Pessoal, e aí por fim, o juiz vai proferir a sentença, seja uma sentença condenatória, seja uma sentença rejeitando a denúncia ou a queixa, que aí vai caber a devida apelação, tá bom? Então, o juiz vai proferir a sentença. O que eu quero que vocês tomem cuidado aqui é que o recurso de apelação nos juizados especiais criminais é um pouquinho diferente do recurso de apelação no processo comum ordinário, tá? No processo comum ordinário, você tem um prazo de 3 dias para interpor a peça, certo? Para interpor o recurso, e mais um prazo de 8 dias para você juntar as razões, tá bom? No processo do GCRIM, não. No processo do GCRIM você tem 10 dias para interpor e colocar razões, tudo junto, tá? É um prazo único. Então tomem cuidado com isso, seja na prática, seja nas questões, tá bom? Vamos embora aqui então. Então, pessoal, nós vimos como funciona, óbvio, de forma resumida, o processo nos juizados especiais criminais, tá ok? E agora eu queria trazer para vocês alguns destaques de prova que sempre caem essas pegadinhas, tá? Queria trazer aqui para vocês, então preste atenção, anotem isso aí numa folhinha que vai dar certo, tá? Vamos embora então, olha só. O GCRIM só cabe para crimes cuja pena máxima seja superior a 2 anos e as contravenções penais, tá? Professor, existe algum caso em que o GCRIM vai caber para outros tipos de crimes? Não, nos termos da lei, não. Professor, mas os institutos despenalizadores do GCRIM podem ser aplicados em outros casos? O sursi processual pode, tá bom? Vamos embora aqui. O sursi processual, já falei, já pego o gancho aqui. Ele cabe para os crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, tá? Eu vou olhar agora para a pena mínima do crime, tá bom? Lei Maria da Penha e GCRIM são incompatíveis, tá ok? Lei Maria da Penha e GCRIM são incompatíveis. E sempre cai a questão da lesão corporal leve no contexto de violência doméstica. Aí a questão vai perguntar, é ação penal pública condicionada à representação ou é ação penal pública incondicionada? Aí o aluno desavisado, que não assistiu essa aula, vai colocar, olha, de acordo com o GCRIM, é ação penal pública condicionada à representação. Só que aí você esquece, pessoal, que GCRIM e Lei Maria da Penha são incompatíveis. Então eu vou utilizar o quê? A regra geral do Código Penal. Então violência, ou crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica contra a mulher será um crime de ação penal pública incondicionada, porque eu vou utilizar a regra geral lá do artigo 129 do Código Penal, tá bom? Vamos embora aqui. O crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação, se for no contexto do GCRIM, salvo se houver violência doméstica contra a mulher. Porque se for uma lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica, a lesão corporal leve será de ação penal pública incondicionada. Preste atenção nisso, tá? E o prazo para apelar no GCRIM são 10 dias, tá bom? 10 dias. E as razões já vão juntas da peça de interposição. É uma peça só, pessoal. Interposição e razões. Não é aquela regrinha do Código de Processo Penal que te dá um prazo para interposição e outro prazo para razões, tá? Aqui não, aqui vai tudo junto. Interposição e razões vai tudo na mesma peça, tá bom? Preste atenção nisso aqui, tá? E aí, por fim, pessoal, deem uma lida na Lei 9.099, na primeira parte, que vai falar de juizados especiais cíveis, que vai cair na sua prova também, e na segunda parte, que foi o tema que a gente tratou aqui, juizados especiais criminais, tá? Que aí eu tenho certeza que cai na prova, porque é muito recorrente esses temas, tá bom? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, curte o vídeo, compartilha, comenta, manda isso aí pra família, manda pros amigos, manda pro grupo da faculdade, enche o saco do pessoal e mostra que você está preparado, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.